Bom, vamos fazer um chocolate. Agora é um bem diferente. Agora é o morango do amor, mas de chocolate. Aqui nós temos um recheiozinho, ó. Um recheiozinho de, acho que é de ninho, né? Pela cor. Aqui é a casquinha de chocolate, ao invés de caramelo agora vai ser chocolate e o moranguinho aqui no meio. Aqui essa partezinha aqui de dentro, eu vou fazer com um pouquinho de marfim. Um pouquinho de marfim. Vou botar um pouquinho de amarelo pêssego. Só um pouquinho. E tem um palha aqui, né? Tem várias outras cores, né? A gente vai pegar aqui um pouquinho do amarelo pêssego com um pouquinho do marfim. E já vamos fazer aqui o recheiozinho. Aqui. Mais um pouquinho do marfim, né? Só para clarear um pouquinho mais, né? Que é o recheiozinho do ninho, né? E o amarelo pêssego é só para dar esta corzinha aí, né? Essa corzinha rosinha aí. A gente vem para este outro lado aqui. Mais um pouquinho do marfim. As tintas são da Acrylex. Esse pincelzinho aqui é da referência 421 da Condor. Esse é o número 2. E o tecido é da Estilotex. Tecido premium, o liso. Ó, pego um pouquinho aqui do amarelo pêssego. Aí só misturo com um pouquinho só do marfim. Vamos vir com mais um pouquinho aqui do marfim. Aí eu entro com um pouquinho só do palha aqui, ó. Aqui também um pouquinho do palha. Aqui vem com um pouquinho do palha. E desce aqui como se tivesse puxado aqui, na hora de cortar, né? Tivesse puxado aqui o recheiozinho pra cá. Aí vou pegar aqui um pouquinho de camurça. Só pra fazer aqui essa cavidade. Vou pegar um pouquinho do sépia. Mas muito pouco. Bem pouquinho mesmo. Ainda vou limpar o pincel para tirar o excesso. Só para fazer aqui por cima aqui do camurça, ó.
Faz um sombreadozinho, ó. Peguei bem pouquinho mesmo. Aqui fica mais escurinho, né? Porque tá lá dentro. E aqui a gente só esfuma um pouquinho mesmo. Só pra fazer aqui, ó. Lavo o pincel. Aí venho aqui, né? Com um pouquinho só do marfim. Aqui na beiradinha aqui, ó. E entro aqui, né? Só pra clarear só mais um pouquinho, né? Ó. Deixar bem suave aqui a claridadezinha, né? Vou vir só com um pouquinho, deixa eu ver. Um pouquinho do sépia também. Limpa bem o pincel e dá só um sombreadozinho aqui. Bem um pouquinho mesmo, né? É porque como fica na partezinha de baixo, né? Vou pegar um pouquinho só de camurça também, ó. Um pouquinho do sépia e só fazer aqui um sombreado assim. Bem pouco, né? Um pouquinho só do palha, ó. Só para clarear mais um pouquinho aqui. E aqui eu venho com o marfim. Aqui na beiradinha aqui da cavidade, né? Agora vamos fazer aqui a casquinha, né? Deixar aqui, sépia pra lá. Eu vou vir aqui com o rústico pra colocar aqui, ó. Que aqui nós temos uma sombra aqui, ó. Bem forte aqui, né? Na casquinha do chocolate, ó. Então tem que ser bem escuro, né? E dos marrons, desses tons, o mais escuro é o rústico, né? Aqui também, ó, temos mais um sombreado, né? Até aqui. Vou vir com um pouco do marrom, né? Misturando aqui, que já fica mais pra cá. Um pouquinho aqui do marrom. Mais um tiquinho aqui do rústico. Deixar bem escurinho, né? Vou vir agora com a cor chocolate. Aqui eu já vou com marrom. Que aqui já tá subindo, né, ó. E só um pouquinho do rústico aqui, ó. Essa partezinha mais... Aqui eu venho com o rústico, porque aparece um pedacinho lá de trás, bem escurinho. Posso até juntar com um pouquinho só do chocolate. Pra ficar bem escurinho. Aqui também nós temos um pouquinho mais escuro aqui, ó. Que aparece as casquinhas, né, ó. As casquinhas que fica lá embaixo. Pode vir até também com um pouquinho do chocolate. Ou do marrom.
O marrom também ele é escurinho, né? E a gente vem aqui só para aparecer mesmo um pouquinho só das casquinhas, né? Ó. Bem pouquinho mesmo, quase que um contorno, né? Pegar até o pincelzinho mais fininho para fazer bem fininho mesmo, né? Com marrom. Aqui fica só um contorninho. Que vem até aqui. E aqui a gente ainda tem só um pouquinho que a gente vê só mesmo um pouquinho aqui da casquinha, né? Aqui a gente vai fazer ainda uma outra casquinha, né? Que agora eu vou pegar o cappuccino. Cappuccino. O cappuccino. Pra gente fazer com um pouquinho só do areia, né? Um pouquinho do areia e a gente faz as partezinhas mais claras, que é justamente quando a gente corta, né? Que a gente vê a espessura dele, né? Aí essa parte aqui é a casquinha, né? E a gente vê o conteúdo dele, né? Só a partezinha que a gente vê aqui de dentro. Eu pego um pouquinho de cappuccino, um pouquinho só do areia, né? E vou fazendo aqui as partezinhas que a gente vê do chocolate que foi cortado. É cappuccino, né? Com um pouquinho do areia, ó. Partezinha de dentro, né? Eu já pego aqui os dois e já vou misturando aqui mesmo, no pincel. Só um pouquinho mais de cappuccino. Ó, pode deixar todo irregularzinho, que é isso que deixa ele bem bonitinho, né? E aqui eu limpo um pouquinho aqui o pincel, né? Pego só um pouquinho de marfim, né? Pra poder vir espalhando ele aqui, ó. Só mais um pouquinho aqui. Que aí a gente vem espalhando ele aqui, né? E vem só esfumando, né? Pegar só um pouquinho do marfim. Pegar o outro pincelzinho. Só para fazer aqui uma luzinha aqui. Na partezinha aqui onde fica como se estivesse espalhando o chocolatezinho, né? Que é o marfim, né? Aí só clarear um pouquinho por aqui. Com o marfim.
E vamos continuar com o chocolatezinho. Cappuccino com o areia, né? E a gente vem fazendo aqui, né? Pra ficar vendo a parte interna aqui do chocolate, né? Cappuccinozinho com areia, ó. Aí vem só espalhando aqui, né? Ó. Aqui, né? Ele vem até aqui, ó. Depois eu vou completar essa partezinha aí. Como se a gente estivesse vendo aqui o chocolate, a parte interna, né? E vem aqui, ó, contornando aqui. Aqui a gente ainda tem um pouquinho, né, dele, ó. A gente vê um pouquinho ainda, né, ó. Só um pincelzinho aqui sujo. Que também tem uma sujeirinha, né, ó. Espalhando mais um pouquinho, né? Pegar um pincelzinho menor. A gente pega um pouquinho só do marrom, né? Um pouquinho do rústico. Aí a gente faz essa partezinha aqui, ó. Só pra dar uma arrumadinha aqui, né? Aqui. A gente põe só como se estivesse aparecendo aqui mais um pouquinho de casquinha, né? Como se estivesse aparecendo as casquinhas. Só uns efeitinhos mesmo, né? As casquinhas. Vou pegar um pouquinho do palha.
Vou pegar agora o areia e dar só um contorninho aqui, ó. E a gente vai dando o contorninho, mas não muito desenhadinho, né? A gente vai dando contorninho, fazendo tipo umas irregularidadezinhas, né? Não precisa ser muito regularzinho, não. Deixa eu só botar aqui a imagem de volta. Pronto. Só limpar aqui o pincel. Pegar aqui um pouquinho só do areia. Pra gente fazer bem feitinho. Eu vou diluir só um pouquinho pra tinta ficar bem fininho mesmo, né? Aí a gente vem aqui, ó. Aí faz ele todo. Ele todo irregularzinho, faz aqui umas linhazinhas. Pra ele ficar todo assim, como se tivesse todo quebradinho aqui, né? Tivesse todo quebradinho aqui, né? Até aqui também, né? Aqui também tem só uns pinguinhos assim, né? Como se tivesse todo quebradinho aí. Parece que ele tá todo quebradinho. Vou pegar só um pouquinho aqui de areia com cappuccino. Só pra dar mais uma arrumadinha aqui. Agora eu pego um pouco do areia. Vou pegar aqui o areia, misturar ele com um pouquinho de camurça. Faz aqui só uma misturinha. Pra gente fazer aqui aquelas coisinhas, os enfeitezinhos que a gente faz, né? As forminhas, né? Que vem com vários modelinhos, né? Aí essa aqui era toda cheia de umas tirinhas, né? Ó. Até aqui ainda tem aqui a gente ainda vê aqui uma tirinha aqui, né? Só pegar aqui um pouquinho só do chocolate. Quero botar entre um e outro. Chocolate, um pouquinho de marrom. Só pra gente ver as listrinhas, né?
Agora vamos fazer o morango. O moranguinho vai dar outro realce, né? Quando fizer o morango, a gente vê, eu vou pegar só um pouquinho aqui de marronzinho. Fazer aqui. Só um pouquinho de areia, né? Vamos fazer o moranguinho de dentro? Vou pegar de novo o meu pincelzinho. Agora eu vou colocar amarelo cádmio, vermelho vivo, e vou deixar o vinho aqui, né? Pode ser que a gente precise. Fora o vinho, a gente podia usar, deixa eu ver, talvez o jacarandá. Deixar o jacarandá. Aí a gente começa aqui, ó, com o amarelo cádmio e o vermelho vivo. É para ele ficar um tom bem vermelho mesmo, né? Assim, bem diferente, ó. Amarelo cádmio. Aqui também eu vou com o amarelo cádmio. E o vermelho vivo. Vou pegar um pouco do palha. Lava bem o pincel, né? Aí já bota um palha aqui no meio, ó. Aqui é o palha. Aí já vem esfumando aqui, ó. Pra não deixar tão, ó, fazendo uma luz. Limpando sempre o pincel, né? O palha, ó. Esfumando pra cá, deixando o miolo lá, sem mexer, né? Que esse vai esfumar pra cá. Mais um pouco do palha. Aqui também, ó, palha. Pra ficar um vermelhinho, né, clarinho, ó. Pega aqui o palha.
E vem, ó, já dando esses coisinhas aqui, ó, que tem no morango, né, ó. Também não é bem desenhado, né, ó. A gente bota só pra gente entender que tem, mas que não fique muito forte, né. Botam uns maiores, outros menores, né. Pode botar até uns mais clarinhos, outros mais mostinhos, né? E pode clarear só mais alguns, né? Esse miolinho aqui a gente só reforça ele, né? E no meio a gente pega um pouquinho só do vermelho vivo com um pouquinho do amarelo cádmio. Pega um pouquinho do palha e passa aqui por cima, né? Ó, só para não ficar muito forte. Ele vai ficar também clarinho aqui no meio, ó. Bem clarinho, né? E a gente pega um pouquinho só do jacarandá, né? Vou botar aqui só um pontozinho, deixar aí, né? E vamos então colocar aqui, ó, um pouquinho de jacarandá, né? Vamos passar o jacarandá, dar uma voltinha nele aí. Pegar um pincelzinho bem fininho, né? Pra gente pegar aqui o jacarandá. E fazer só um contorninho aqui, né? Só um pouquinho do jacarandá. Fazer bem suave. Mas a gente bota bem fininho, que falta é não aparecer, né?
Esse aqui a gente vai botar só o pincelzinho sujo aqui. Só mesmo para dar um esfumadinho aqui, né? Vou pegar mais um pouquinho aqui do palha. Espalhar mais um pouquinho pra cá, né? Agora eu venho com um pouquinho só do marfim. Vou botar o marfim bem aqui. Sempre eu tô diluindo pra ficar bem suave mesmo, né? E aí eu venho aqui fazendo agora o contorno, só pra dar uma arrumada aqui, ó. Mais um pouquinho aqui do marfim. Limpa bem o pincel, né? Aí pode fazer aqui umas pontinhas, ó, saindo assim, né? Umas pontinhas saindo aqui desse recheiozinho, né? Tudo são detalhes que deixa bem legal, né? Aqui a gente pode fazer assim. Só as pontinhas saindo. Aqui eu boto só uma manchinha aqui de volta, né? Com cappuccino. Um pouquinho de areia. Bota aqui a manchinha aqui de volta. Venho aqui com um pouquinho só do palha, né? Só pra dar mais arrumadinha aqui, né? Aqui eu venho com palha. São uns detalhezinhos aqui, né? Olha como ficou super legal, né? Aqui também eu venho com o marfim aqui, ó. Aí eu dou aqui também só umas coisinhas saindo assim, né? E aqui, ó. Só dando uma arrumadinha. Olha aí. Lindo, né? Este moranguinho do amor aí. Só que não é... Só que é de chocolate, né? Que é com palha aqui, ó. Só que é moranguinho do amor de chocolate.
Só clareando aqui com um pouquinho de palha. Pronto. Nós vamos fazer este aqui.